Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Eu vou pedir para que os irmãos que estão mais atrás, na escola bíblica, para ouvi-los melhor, que estou sem meu óculos, a virem mais para frente, por gentileza. Seja um tempo bom de estudo da palavra, tá bom? Um tempo gostoso de estudo da palavra. Acho que deu uma melhorada muito boa, viu? O microfone. Estão me ouvindo bem? Que bom, graças a Deus, né? Tranquilo, né, Bira? Tranquilo. Estão me ouvindo muito bem, né? Romanos, capítulo 5, do versículo 12. Eu vou dar continuidade à doutrina do pacto. A doutrina do pacto. Nós tivemos já 2 estudos sobre a doutrina do pacto. E os estudos foram baseados, primeiramente, na palavra e sistematizados pelas sessões da nossa confissão de fé. Terminamos a sessão, cada sessão que trata sobre a doutrina do pacto, o pacto de Deus com o homem, mas eu queria ainda aprofundar um pouco do conceito, porque creio eu que seja muito importante, tá certo? É uma doutrina essencial da nossa fé. Então, nós vamos tratar sobre a doutrina do pacto de Deus com o homem. Aqui foi, ó, né? Isso. Do pacto de Deus com o homem, né? Nós vamos ter esse momento agora. Eu coloquei parte 4, mas é a parte 3, né? Tivemos 2 partes, agora a terceira aula. Vamos para o texto, olha aí para o texto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler os outros, e assim por diante, tá bom? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A igreja. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois, assim como
por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e te suplicamos, ó Deus, que nesse estudo possamos compreender mais acerca da Tua vontade, da Tua palavra. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Primeiro Adão, que pecou no pacto que Deus estabeleceu com ele e recebeu então a morte por consequência do pecado. E então o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que estabeleceu com o Pai um pacto, um novo pacto, um pacto da graça, onde por meio da obra de Cristo todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor recebem a vida eterna, a salvação. Por meio de uma só ofensa, diz o texto, veio a morte para todos os homens. Mas por meio de um só ato de justiça, o de Cristo, veio a graça para o seu povo. Há um autor chamado Gerhard Voss, ele falando sobre o pacto, ele diz o seguinte: Deus não se revela numa universidade ou escola. Deus se revela no pacto. Isso é muito importante. Porque como é que Deus apresenta quem Ele é? Em que cenário Deus ele se revela? Deus ele se revela no cenário do pacto, da aliança. Isso é de muita importância para a gente compreender as doutrinas bíblicas, por exemplo. E evitar os extremos. Porque Deus é soberano. Mas por que Deus, que é soberano, permite o mal no mundo? E aí vão os extremistas, né, dizendo que Deus exerce uma soberania fatalista e que é Ele que quer o mal e é Ele que tenta, e é Ele que faz o pecado e por aí vai. Ou uma interpretação para um outro extremo dizendo, não, Deus não é soberano nesse ponto e é o homem que faz, é o homem que faz as coisas acontecerem. E aí você vai estar tentando interpretar Deus à luz do seu próprio entendimento, em algumas circunstâncias. E isso que Gerhard Voss diz é muito interessante, porque Deus ele se revela no pacto. E no pacto, então, a gente entende como é a soberania de Deus, os limites do homem, o Deus que é soberano e que apresenta a sua vontade, e o Deus que mostra a consequência da desobediência. Então, é de suma importância nós compreendermos isso, que nós entendemos a Deus através do cenário onde Ele se revela, que é o pacto ou a aliança que Ele faz com os homens. A aliança que Ele faz com os homens. Então, Deus estipula o pacto. Deus, Ele é... Saiu. Deus, Ele é soberano. Foi ali, mas não foi aqui, né? Deus, Ele é soberano. Mas olhe para mim aqui um instante. Os pontos aqui.
É Deus que estipula o pacto, é Deus que faz o pacto. Primeiro pacto nós vimos, né? Deus chama Adão e diz: olha, você deve cultivar a terra, você deve guardar a terra, você deve usufruir, né, dessa terra, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, você não deve comer desse fruto. No dia que você comer, você vai morrer. Então, soberanamente, Deus ele apresenta a sua vontade. Segundo, Deus é o legislador, Ele quem apresenta as leis desse pacto. É por isso que, se o homem quebra a lei, vem então as consequências dessa quebra. A soberania de Deus, portanto, é revelada justamente diante da lei que é revelada. O homem é mutável, mas Deus ele é imutável. E quando a lei de Deus é quebrada, Ele vai aplicar a sua lei. O homem está dentro desse pacto. Deus é soberano, mas o homem não. O homem é a criação, é criatura. E então Deus está o homem está dentro desse pacto e só pode conhecer a Deus por meio daquilo que o próprio Deus revelou neste pacto. Deus não disse assim: Adão, vem cá, meu povo, venha cá, eu vou me revelar numa universidade ou numa escola, vocês vão entender. Não, Deus se revela através do pacto onde Ele estabelece leis para o seu povo, uma aliança com o seu povo. E por fim, veja, a interpretação, portanto, precisa ser dentro deste pacto revelado, assim nós evitamos os extremos. Assim nós evitamos os extremos. Por quê? Pode deixar isso. Por quê? Porque se nós interpretarmos Deus fora do pacto, nós vamos interpretar fora da sua própria revelação. Mas se nós interpretarmos Deus à luz do pacto revelado, nós vamos interpretá-lo de acordo com a sua revelação. Longe desse pacto não é a revelação de Deus, porque Deus se revela através do pacto que Ele faz com o homem. Assim a gente vai estar evitando erros doutrinários. Vocês estão entendendo? Estaremos evitando erros doutrinários. Vou dar só um exemplo. Por que nós interpretamos que o homem ele necessita de Deus? Porque à luz do pacto, o homem precisa de Deus, depende de Deus, porque foi Deus que estabeleceu a lei para aquele homem viver. E se ele não viver dessa forma, ele vai sofrer as consequências da quebra da aliança, da quebra da lei. No caso de Adão, ele morreu. No nosso caso, se não nos arrependermos e termos fé, também morreremos. É por isso que nós dependemos de Deus. Por que o homem não é livre, do ponto de vista espiritual, para escolher a Deus ou permanecer no mundo? Porque, de acordo com o pacto, o homem já desobedeceu e já está morto em seus delitos e pecados. Não tendo, portanto, livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. O que ele escolhe é apenas o mal. Porque ele está morto. Ele está morto. Então, veja, nós vamos evitar os extremos e os erros doutrinários e até mesmo heresias quando nós interpretamos a Deus, o homem e a vida espiritual dentro deste pacto revelado. Então, nós temos aqui a doutrina do pacto e os filhos. Porque sem a doutrina do pacto, nossos filhos não fazem sentido algum. Veja, sem a doutrina do pacto, nossos filhos não fazem sentido para nós. Os filhos são filhos da aliança.
Entende? Quando, por exemplo, Deus se revelou para Adão, ele não se revelou apenas para Adão especificamente, mas Adão e a sua família, a sua esposa. A sua esposa também, Eva, não poderia comer do fruto. Era claro ali. Ou seja, não é apenas para a pessoa individual, mas é para ele e a sua casa. Por exemplo, quando Abraão, ele recebe Deus, e Deus se revela para ele, apresentando mais uma aliança, ele diz, você creu, e isso foi lhe imputado de justiça, você foi salvo porque você creu, mas você vai circuncidar os seus filhos. Os seus filhos vão participar do culto. Os seus filhos vão ver também, vão presenciar a Páscoa, vão participar da Páscoa. Mas os filhos não são crentes ainda não têm fé para crer, mas são filhos da aliança, filhos do pacto. Veja, eles eles precisam ainda crer no Evangelho, mas nós lidamos com eles como filhos da aliança. O ímpio não pode orar, por exemplo, ele não tem a mediação em Cristo ainda, mas nós não tratamos os nossos filhos como ímpios. Por quê? Porque eles fazem parte da aliança. Nós ensinamos os nossos filhos a orar. Mas você pode perguntar, mas pastor, como é que eles vão orar se eles não creem em Jesus? E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Entende? Mas por que nós ensinamos os nossos filhos a orarem? Porque eles fazem parte da aliança, do pacto. Por que nós trazemos os nossos filhos para a igreja, mesmo sem eles crerem ainda em Jesus, porque eles não têm consciência ainda? Porque eles fazem parte do pacto. Por que nós batizamos os nossos filhos, filhos de crentes? Porque eles fazem parte do pacto. Pedro disse isso sobre o batismo. Para vós e para vós outros é a promessa. Aliás, para vós, para vossos filhos é a promessa. E para ainda quantos Deus os chamar. Por que os nossos filhos cultuam junto com a gente? Porque fazem parte do pacto. Vocês estão entendendo? Como a doutrina do pacto, ela vai mexer com a estrutura familiar? Sem a doutrina do pacto, não faz sentido para os nossos filhos. Os filhos estão dentro dessa estrutura. A doutrina do pacto e o culto. Deus fala e a igreja responde. A liturgia é pactual. Por exemplo, quando Deus estabeleceu a sua aliança com Adão, foi Deus que falou e Deus disse para Adão como seria os termos dessa aliança. Assim como é a aliança em Cristo, o pacto da graça, né? Então, o culto é justamente essas famílias que recebem essa aliança com Deus para cultuarem a Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança. E perceba que a própria liturgia, ela é pactual e ela é dialogal. Deus fala e a igreja responde. Como é que começa o nosso culto, por exemplo? Lendo a Bíblia. Perfeito. A gente lê a Bíblia, mas com uma chamada de Deus. Por que nós estamos aqui para cultuar? Porque Deus nos convoca para cultuar. Nós podemos até invocar, aclamar a presença de Deus, mas isso acontece porque primeiramente Deus nos chamou, entende? Então nós estamos aqui porque Deus nos chamou, porque Deus nos convocou. É uma ordenança de Deus. Deus fala e nós o quê? Respondemos. Então nós lemos a Bíblia, Deus nos chama, então nós oramos. Senhor, nós estamos aqui. A palavra de Deus revela que somos pecadores. Nós não somos dignos. Então nós lemos a Bíblia sobre o perdão de Deus. Deus fala. Nós confessamos os nossos pecados. Deus responde.
pecado do meu povo está perdoado pelo sangue de Cristo. Então, nós nos levantamos em gratidão a Deus, lendo a palavra e louvando ao Senhor pelo seu perdão. Lemos a palavra e respondemos com louvores. Em seguida, Deus nos orienta a entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao sacerdote que vive. Então, nós respondemos isso com a prática e com oração, nos preparando para recebermos a oferta da palavra de Deus. E Deus fala por meio da sua pregação. Então nós respondemos à pregação com um cântico que trata sobre aquela doutrina que nós acabamos de ouvir da parte de Deus. E por fim, então, Deus abençoa o seu povo e despede o seu povo. E nós retornamos para a nossa casa com a bênção de Deus. Vocês percebem que a própria liturgia, ela é uma relação pactual de Deus com o homem. A própria liturgia é um diálogo com Deus. A doutrina do pacto e os filhos, a doutrina do pacto, né, e o culto. Sem a doutrina do pacto, portanto, nós não entenderemos as doutrinas. Segundo, nós não entenderemos os nossos filhos. E terceiro, nós não entenderemos o culto. Eu estou falando isso aqui com base já nos 2 estudos anteriores, por isso que eu não estou repetindo certos conceitos, porque nós já entendemos o pacto. Então, Deus se revela com o homem, Deus estabelece um pacto com o homem, as leis, as diretrizes, e Ele se revela quem Ele é, doutrina. Revela quem nós somos, doutrina. Revela o que Ele fez, doutrina. Revela o que nós devemos fazer, doutrina. Então Ele diz, vocês devem estabelecer esse pacto para a família, para os seus filhos. E vocês devem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque para eles são a promessa. 1 Coríntios 7, Paulo diz, o filho do crente é santo. E vocês devem conduzi-los no caminho do Senhor. Os filhos fazem parte dessa aliança. Desobedecendo isso é a quebra do pacto. E por fim ele diz, vocês devem me adorar. Eu vou chamar vocês, eu convoco vocês. E nesse culto vocês vão dialogar comigo e eu vou falar com vocês. Vocês vão me perguntar, eu vou responder. Vocês vão me responder diante da convocação que eu falo e eu vou tratar com vocês. E eu vou abençoar vocês. Vocês devem estar adorando a Deus em assembleia. Escola dominical não é culto. Culto é aquilo que nós realizamos anteriormente e vamos realizar posteriormente no culto vespertino. É onde o povo de Deus está reunido porque Deus o chamou por causa do pacto, da aliança. Perceba os aspectos do pacto. O pacto é soberanamente administrado, é Deus que se revela com Adão quando estabelece ali as leis, as estipulações, o que ele deve fazer. Segundo, as partes do pacto, então você tem Deus e Adão, mais à frente você vai ver Deus e Cristo, né? O Pai e Cristo e a igreja. Né? Então você tem as partes desse pacto. Né? Terceiro, as estipulações, isto é, as leis, as regras, faça isso, faça aquilo. No caso de Adão, ele não deveria desobedecer porque ele ia morrer. No nosso caso, a gente deve se arrepender e crer, e obedecer então às suas leis. E temos as bênçãos e maldições nesse pacto. Aquele que não se arrepende e crê, vai morrer eternamente. Mas aquele que se arrepende e crê, vai viver de acordo com a sua vontade e viverá eternamente. Temos também as bênçãos e maldições no pacto de obras. Em Adão, quando se ele desobedecesse, ele imediatamente morreria. Então, ia obedecendo, viveria. Então nós temos aí as bênçãos e maldições nos pactos
e nesses pactos, tanto das obras como da graça, que permanecem. O pacto, em 3 palavras. Primeiramente, nós vimos o pacto das obras, isto é, um pacto onde Deus revela graciosamente a sua vontade, mostrando para o homem o caminho que ele deve viver, e essa bênção que o homem tem de viver está sobre sua responsabilidade de obedecer permanentemente e pessoalmente à ordem de Deus. Esse pacto foi estabelecido com quem? Com Adão. Com Adão. Então, permanentemente, Adão deveria obedecer a Deus. Não é apenas uma obediência, mas permanentemente ele deveria não comer do fruto que há da árvore que está no meio do jardim. Então, se ele desobedece, como desobedeceu, certamente, iria morrer, como morreu. Como morreu. Não havia perdão nesse pacto, após o pecado. Você desobedece e você morre. E Adão morreu, foi expulso da presença de Deus, morreu nos seus sentidos cognitivos, porque ele tentou se esconder da presença de Deus, não compreendeu mais quem Deus é, sua vergonha, morreu espiritualmente. Morre também no ponto de vista físico, porque o seu corpo passa a envelhecer e ele vai então morrer fisicamente. E se não houver uma solução, ele vai morrer eternamente, que é a segunda morte, ele vai ser condenado ao inferno. Não havia perdão no pacto de obras. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Veja o que diz, Gálatas 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O que Paulo está dizendo é, vocês que querem permanecer no pacto das obras, vocês estão debaixo de maldição. Que maldição é essa? É a morte. Morte espiritual, morte física, morte eterna. O texto continua, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito aquele que não permanece, ou seja, é permanentemente, é a vida inteira. Não é apenas um dia, entende? Maldito é aquele, está morto aquele que procura permanecer, ou melhor, que não permanece em todas as coisas da lei de Deus. Não é apenas em uma coisa, mas é em todas elas. No caso de Adão, ele deveria permanecer eternamente, todos os dias, obedecendo toda a lei de Deus. Aí você diz, não pastor, mas não havia lei em Adão, a lei era somente em Êxodo capítulo 20. Entretanto, a lei de Deus já estava escrita no coração do pecador. Paulo diz isso aos romanos, né? Que a lei que há na consciência dos gentios é a lei de Deus, aquilo que Calvino chama de senso da divindade de Deus.
Vou dar só um exemplo. Um exemplo. A lei de Deus é dada a Moisés em Êxodo 20, mas em Gênesis, quando José vai para o Egito, e ele é tentado na mulher de Potifar, não é? Lá no Egito, você percebe que ele diz que como eu vou atentar contra a lei de Deus? Mas a lei não foi dada ainda naquele tempo, mas havia o princípio de Deus, da verdade de Deus, da lei de Deus, na consciência e no coração do seu povo, dos homens. Da mesma forma em Adão. Embora não havia a lei escrita, mas a lei já estava lá. É o progresso da revelação. Entretanto, havia sim aquilo que era importante como lei clara para Adão: você não deve comer do fruto. Era uma lei permanente, que ele deveria permanecer todos os dias obedecendo à lei de Deus. Então, qual é a situação do pecador no pacto das obras? É uma situação de maldição. Porque nós não conseguimos obedecer permanentemente e completamente à lei de Deus. A lei de Deus. Adiante um pouco a sua Bíblia, vá para o que diz Filipenses. Você vai passar de Gálatas, Efésios e depois Filipenses. Filipenses capítulo 2. Veja a referência que ele faz com Jesus, para você entender o peso desse pacto. Filipenses 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, ou seja, homem, Deus homem. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, ele obedeceu até a morte. Uma obediência permanente. Permanentemente. Maldito todo aquele que não permanece. Ou seja, Cristo, ele permaneceu até a morte, cumprindo toda a lei de Deus. No pacto de obras, não existe perdão após a desobediência. Você desobedece, você morre. Você morre. Volte a sua Bíblia para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Veja o que diz aí, o versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizesse isto, maldita és entre todos os animais. Versículo 15, é onde ele olha para a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você tem aqui a desobediência e a consequência da desobediência no pacto de obras. E aqui então você já tem o pacto da graça. O pacto da graça, que é a terceira palavra, né? Que é o segundo pacto, o pacto da graça. Porque o homem não é capaz de salvar a si mesmo.
Então Deus faz um pacto. Olha, o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente e vai então trazer salvação. O pacto da graça já é tão claro aqui em Gênesis 3, porque veja o que diz o versículo 7, quando eles pecam. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A questão da vergonha não é simplesmente por causa da nudez, né? É sobretudo a vergonha de Deus. É a vergonha de Deus, da presença de Deus. Eles tentam se esconder da presença de Deus. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no meio do jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja a vergonha. Veja a cognição deles afetada de quem Deus é, o Deus onisciente. Como é que pode alguém se esconder da presença de Deus? Então, Deus dá a consequência para Adão, dá a consequência para a serpente, dá a consequência da mulher, mas na consequência da mulher diz uma promessa. No entanto, o teu filho, o teu descendente vai salvar vocês, o Messias vai pisar na cabeça da serpente, e vocês serão, então, em outras palavras, redimidos. Veja, então, a linguagem do que diz Gênesis, porque nós estamos diante do primeiro crente, que é Adão. Porque Adão crê na promessa. Veja o que diz o versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. E no hebraico, é descrito literalmente assim, deu o nome de Eva por ser nome da vida. Não é simplesmente de uma descendência, mas deu o nome de Eva por ser a mãe, por ser a mulher que vai dar a vida, que vai gerar a vida. Quando Adão dá o nome da mulher de Eva, é porque Adão está crendo na promessa de Deus, que dela vai vir a vida, porque eles estão mortos em seus pecados. Vocês estão compreendendo a teologia do pacto da graça? Não é simplesmente porque ela é a primeira mulher e vai dar descendência às pessoas, sobretudo porque Deus disse, tu mulher, você vai dar o teu descendente, o teu filho, vai trazer salvação, vai pisar na cabeça da morte. E aí então Adão olha para ela e diz, mulher, tu vai te chamar Eva, porque tu é a mãe da vida, a mãe que vai gerar a vida, da tua descendência virá o Messias, o Salvador. Porque Faraó tenta matar os meninos. Veja, bem antes, tem a Caim e Abel, gera vida. Veja, o descendente, o que é que Caim faz? Pela direção de Satanás, mata Abel, tentando impedir o nascimento daquele que virá transmitir a vida. A matança de Faraó no Egito dos meninos hebreus é Satanás tentando impedir aquele que viria trazer vida. Os filisteus matando os meninos, né, nas invasões em Israel. No Evangelho, quando Herodes, né, dá aquele mandato, aquele decreto, e Maria tem que o quê? Fugir. Mais uma vez Satanás tentando impedir o nascimento daquele que viria transmitir vida, trazer vida. Veja a linguagem de Moisés em Gênesis 3, dizendo, Adão falando para a mulher, você vai se chamar Eva, porque você é a mãe daquele que vai trazer a vida. Você conforme está descrito, né? Mãe do ser vivente. Mãe do ser vivente. Aí a linguagem no versículo 21 é belíssima, irmãos. Versículo 21, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor
vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Pacto da graça sendo apresentado. Eles fizeram vestimentas inapropriadas, né? No versículo 7 diz que cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Mas agora Deus faz vestimentas apropriadas. Vestimentas de quê? De folhas? De pele. Pele de quê? De um ser vivente, de um animal. Nós estamos diante de um primeiro sacrifício, onde uma criatura morre. E por meio da pele dela, ela cobre a nudez, a vergonha de Adão e Eva. E quem fez isso? O Senhor Deus fez. O Senhor os vestiu de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um sacrifício foi feito e a pele os vestiu. Para onde é que isso está apontando? Abra a sua Bíblia em Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Veja o que diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e os algemados. Só até aí. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar, curar e pôr em libertação os algemados, os cativos. Jesus Cristo, ele lê esse texto em Lucas capítulo 4, depois a gente vai olhar melhor sobre isso, e diz, se cumpriu, eu sou este ungido. Ele diz isso. Agora, veja o que o profeta Isaías fala sobre Jesus, especificamente no versículo 10. Veja. Vamos ler juntos. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Só até aí, só até aí. Ele me cobriu, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor me cobriu com vestes de salvação, vestimentas. Em Gênesis 3, Deus faz vestimentas apropriadas, mata uma criatura, o sangue é derramado e cobre Adão e Eva. Vestimentas apropriadas. Em Isaías, falando sobre o Messias que viria, o descendente, então Isaías diz, nós vamos nos alegrar, porque Ele vai nos cobrir com vestes de salvação. Nós estamos expondo Efésios à noite. Em Efésios capítulo 4, Paulo diz, despojai, tirem a roupa do velho homem e se vistam, revestivos, se vistam do novo homem. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, só para você entender melhor. Efésios capítulo 6. Nós não chegamos ainda no capítulo 6, mas eu vou dar um spoiler, né? Efésios capítulo 6. Veja o que diz o versículo 11. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. O que é que diz aí? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, mais uma vez ele diz, se vistam. A palavra aqui, de fato, é vestimenta mesmo. Se vistam de toda a armadura de Deus. A pergunta que nós podemos fazer
Que armadura é essa? Alguns comentaristas vão falar, é o soldado romano, porque ele vai falar sobre o capacete, a couraça, o cinto, a espada, o escudo. Mas do ponto de vista da teologia bíblica, da vestimenta que nos livra da morte, do diabo, essa vestimenta não é uma armadura de um soldado romano. Essa armadura, essa vestimenta é o próprio Cristo. É o próprio Senhor. Quando o pecador se arrepende e crê, então ele recebe a Cristo. Ele é revestido por Cristo. Porque somente Cristo, irmãos, nos fortalece contra as ciladas do diabo. E a descrição de Paulo são descrições relacionadas a Cristo e ao Evangelho. Porque veja, o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aí versículo 14. Cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Ele disse, eu sou a verdade, Cristo disse. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Quem é a justiça? Cristo é a justiça, a perfeita justiça. Por um só ato de justiça, que é o de Cristo, veio graça sobre todos os homens. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem que traz paz? Cristo. Imediatamente a ressurreição de Cristo, Cristo apareceu para os discípulos que estavam na casa e com medo, com portas trancadas. Cristo aparece e diz, paz seja convosco. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé é o meio que Cristo dá, mas o meio para colocarmos essa fé em quem? No próprio Cristo. O objeto da fé, o alvo da fé é Cristo. Aí ele vai falar sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra é o próprio Cristo, ele é a palavra encarnada, o Espírito de Cristo, a salvação que é Cristo, ou seja, é se revestir do próprio Cristo. Vestes de salvação, é confiar unicamente em Cristo. Mas onde é que aparece isso, primeiramente? Em Gênesis, capítulo 3, quando uma criatura, um animal, é sacrificado, e Deus então cobre a vergonha, a nudez, aquilo que representava o pecado de Adão e de Eva. Pacto da graça. No pacto das obras não há perdão, mas no pacto da graça, ele diz, vocês precisam se arrepender e crer, e vocês receberão perdão, ou perdão. Esse pacto da graça, Deus se revela a sua vontade, e a revelação da sua vontade, ela é santa, aterrorizante, e ao mesmo tempo graciosa. Porque em Isaías 53, quando diz que o Messias iria morrer para vestir o seu povo com a salvação, e o profeta Isaías então profetiza acerca do sacrifício de Cristo, diz a palavra que Deus se agradou moê-lo. Deus se agradou moê-lo. Deus se agradou sacrificar o seu próprio filho. Isso é muito forte porque ele fez isso porque ele amou o seu povo antes da fundação do mundo, que são seus filhos. Ele então se agradou moer o seu próprio filho unigênito, Cristo, para nos vestir com salvação. Isso é muito forte porque imagine só quando o seu filho, a sua filha, fica doente, né? Minha filha de vez em quando fica doente, a gente fica com o coração bem apertado. Mas diz a palavra, irmãos, que Deus se agradou moer o seu próprio filho, por amor ao seu povo, para dar vida ao seu povo. Jesus, portanto, é esse ungido, conforme o Isaías 61, veio para libertar os cativos, ele é rei, veio para curar os enfermos, ele é sacerdote, veio para pregar as boas novas, ele é profeta. Aquele que veio cumprir completamente
o pacto de obras e estabeleceu um novo pacto para o seu povo, que é o pacto da graça. O que é exigido no pacto da graça? Arrependimento e fé. E quem dá arrependimento e fé? O próprio Deus. Conforme diz o apóstolo Paulo, é Deus que concede arrependimento. E a fé é o dom de Deus. E por fim, irmãos, o terceiro pacto. O pacto da redenção. Queria perguntar para vocês o que significa, o que seria esse pacto da redenção? O pacto da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que realizou essa obra, que planejou essa obra na eternidade. O Pai que amou seu povo. O Filho que foi para cumprir a obra e redimir o seu povo. E o Espírito Santo, que foi enviado por Cristo para chamar esses pecadores e conceder arrependimento e fé a esses pecadores, para eles entrarem no pacto da graça. Eis aí, irmãos, a doutrina do pacto. Amém? Deu para entender? Perguntas. Se alguém tiver pergunta,